Vou saudar aqui pela primeira vez no nosso Faixa Livre a coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do IBAMA, Sueli Araújo. Sueli Araújo, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso recebê-la aqui pela primeira vez, Sueli. Agradeço demais a sua presença aqui no nosso Faixa Livre para a gente fazer esse diálogo sobre um tema que tem tomado o debate público ao longo dos últimos tempos, viu, Sueli? Que é justamente essa concessão da licença ambiental por parte do IBAMA à Petrobras para perfuração de poços para pesquisa da viabilidade da exploração de petróleo e gás em águas profundas no Amapá, ali na margem equatorial brasileira, algo que acabou encerrando uma disputa que já se arrastava há quase 5 anos entre a estatal, a Petrobras e o próprio IBAMA. Esse embate, Sueli, que a gente acompanhou muito de perto aqui no Faixa Livre ao longo dos últimos tempos, expôs a tensão entre a política de expansão da exploração do petróleo e os compromissos ambientais assumidos pelo governo Lula. Havia ali também interesses de parlamentares do Amapá por conta dos royalties do petróleo para o Estado, em especial do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre. Estimativas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, apontam um potencial de até 30 bilhões de barril de óleo equivalente ali naquela região da Foz do Amazonas. Para a Petrobras, trata-se de uma nova fronteira estratégica para repor reservas e sustentar a produção nas próximas décadas. O fato, Sueli, é que esse enfrentamento expôs demais o IBAMA, que resistiu por mais de um ano a conceder essa licença para perfuração do bloco FZA M59, na bacia da Foz do Amazonas. À época, o órgão alegou algumas inconsistências técnicas no projeto e insuficiência de dados sobre a fauna marinha e os impactos potenciais dessa operação, o que gerou uma forte reação no governo federal. O próprio presidente Lula chegou a criticar publicamente a falta de aval para que a Petrobras pudesse fazer os estudos no local. Dessa vez, o Instituto concluiu que a Petrobras apresentou os documentos e as garantias de segurança necessárias para liberar a perfuração com a sonda que já estava contratada, inclusive, há bastante tempo, ao custo de cerca de 4 milhões de reais por dia. Sueli, não vou me alongar mais não, viu? Eu queria logo ouvi-la como ex-presidente do IBAMA, profunda conhecedora do órgão. Como é que você analisa essa concessão da licença ambiental para a Petrobras prospectar óleo na Foz do Amazonas? O órgão, o IBAMA, de maneira correta, se deixou levar pelas pressões políticas e econômicas que vinham de todos os lados? Fala um pouquinho a respeito, por favor. Bom, acredito que o IBAMA errou, o governo errou e a Petrobras está errando no seu planejamento estratégico. Vamos lá, vamos aos poucos. O Brasil é o 8º maior produtor de petróleo do mundo. Ele é um grande exportador, ele exporta um pouco mais da metade do petróleo que produz. Então, essa movimentação toda para a intensificação da exploração de petróleo, ela não é para atender a demanda interna, ela realmente é para buscar recursos, né? A principal pauta, o principal produto de exportação em 2024 foi petróleo, superou soja. O Brasil, em plena crise climática, está optando por intensificar a produção petroleira. Essa é uma decisão de governo muito mais do que uma decisão do IBAMA. E essa decisão é absolutamente equivocada. 2024 foi o ano mais quente da história. Os eventos extremos estão cada vez mais frequentes e intensos. Tivemos ano passado a grande enchente no Rio Grande do Sul, a seca na Amazônia e vários outros problemas. Esse é só um exemplo, os problemas não têm fronteiras, estão acontecendo no mundo inteiro, né? Então, tem um primeiro questionamento, que é a decisão de o país expandir a produção de petróleo em plena crise climática. Aí já começam os equívocos, né? Em relação à região, eles não sabem exatamente quanto petróleo tem na região, exatamente porque não perfuraram, né? Não é pesquisa que eles vão fazer agora, é perfuração. O que nós chamamos pesquisa é a fase de pesquisa sísmica, que é anterior. O que eles fazem agora é realmente perfurar, e a perfuração não é isenta de riscos, né? Por isso que há um licenciamento ambiental rigoroso, por isso que demora. A bacia sedimentar da Foz do Amazonas
é uma área com correntes fortíssimas, correntes com uma força que a Petrobras nunca trabalhou, nem a Petrobras, nem outra petroleira assim, em águas brasileiras, né? Então, é uma área sensível do ponto de vista ecológico, próxima do grande sistema recifal amazônico, que não foi estudada, e com correntes fortíssimas. Em caso de acidentes, em menos de meio-dia, esse óleo já vai principalmente para águas da Guiana Francesa e de outros países do Caribe. Não se sabe exatamente quanto do óleo voltaria para a costa brasileira, e é uma área com muitos manguezais, e nem se sabe, tem estimativas, mas é pouco precisas de quanto do óleo, em caso de acidentes, iria para o grande sistema recifal. Então, é uma região que não é assim comum, não é como perfurar na Bacia de Santos ou na Bacia de Campos, nas quais nós já trabalhamos há vários anos e estamos acostumados com elas. Por isso que o IBAMA demorou nessa licença, Anderson, então é preciso entender. As organizações da sociedade civil que têm acompanhado esse processo já há anos destacam sempre, e é importante as pessoas entenderem que isso é um bloco só. Na verdade, o IBAMA, considerada toda a costa brasileira, já deu mais de 2.100 licenças iguaizinhas a essa, dá quase todo dia. 30% das licenças do IBAMA são para a área de petróleo e gás. Então, a Petrobras é freguesa do IBAMA, as outras petroleiras também. Então, a questão não é ser contra petróleo, é porque esse bloco é realmente bastante sensível. Quando eu estava na presidência do IBAMA, em 2018, eu liguei a perfuração de 5 blocos da empresa Total do lado do 59, mas é do lado mesmo, vizinhos. Tá? Então, é uma região que provavelmente ela teria que ser declarada não apta à produção de petróleo por suas características ecológicas e de correntes que potencializam acidentes. Se fosse fazer uma avaliação ambiental de área sedimentar, que o governo, infelizmente, não fez, é o governo que faz, não a petroleira, essa área provavelmente seria declarada como não apta à produção de petróleo. Então, esse é um segundo problema. Então, o problema maior é a decisão do governo de expandir a produção petrolífera em plena crise climática. E não é para a demanda interna, né? E muito menos para financiar a transição energética, porque quando você aumenta a produção, você está intensificando o problema que a transição energética quer resolver. Então, não faz sentido justificar que são recursos para a transição energética, porque você vai estar piorando o problema que esse dinheiro tem que ser aplicado. Então, tem todo um nó anterior a esse licenciamento. Mas vamos à licença em si. As organizações da sociedade civil, 8 organizações, Observatório do Clima entre elas, Observatório do Clima, Greenpeace Brasil, WWF Brasil, Araiara, a PIB, que representa os indígenas, COIAB, que é a segunda entidade indígena, CONAC, é uma entidade quilombola, e CONFREM, que é uma organização que representa os pescadores artesanais, acabaram de protocolar, na noite de ontem, uma ação civil pública pedindo a anulação dessa licença. O entendimento é que, independentemente da discussão sobre a política climática, o processo de licenciamento tem erros graves o suficiente para anular a licença. Não foi realizada consulta prévia, livre, informada, como exige a Convenção OIT 169, nos indígenas e outras comunidades tradicionais. Isso não ocorreu. Isso é uma obrigação legal. O Brasil é signatário dessa convenção. Outro ponto, a modelagem de dispersão do óleo em caso de acidentes é um elemento fundamental na perfuração. Nós não estamos na fase de produção, né? Nós estamos na fase de perfuração. A produção com royalties é daqui a uma década. É importantíssimo o pessoal entender isso. Nós estamos perfurando, né? O principal elemento num processo de licenciamento para perfuração
é a questão do gerenciamento de acidentes, né? E a modelagem de dispersão do óleo em caso de acidentes usada tem problemas, tem dados desatualizados, a própria licença reconhece isso, porque ela pede para que a Petrobras, em um ano, entregue uma nova modelagem. Se a Petrobras precisa entregar daqui a um ano uma nova modelagem, ela deveria, a licença não poderia ter sido concedida, né? Então, a ação apresenta uma série de problemas no processo que são graves o suficiente para a obtenção de uma liminar e para a suspensão dessas perfurações. Uhum. Isso é bem recente, foi ontem à noite, entrou no sistema hoje, quem entrar no sistema da Justiça Federal no Pará, a ação foi proposta em Belém, porque tem unidades operacionais importantes, portuárias, de todo esse... Apesar de a perfuração em si ser no mar, mas no equivalente ao Amapá, todo o sistema vai usar Belém. Uhum. E aí a opção foi Belém, e vamos ver o que a gente consegue nessa ação judicial, Anderson. É curioso, Sueli, porque você cita essa série de problemas, mas o IBAMA, num primeiro momento, aliás, foram feitas muitas análises, exigidos muitos documentos à Petrobras para a liberação aí dessa licença. Esses problemas que você citou não seriam suficientes para o IBAMA negar o licenciamento? Porque você disse que até um ano a Petrobras vai ter de entregar ali uma nova modelagem. Diante disso, desses riscos, desses problemas que você citou, o IBAMA não deveria, acima de tudo, ter negado essa licença? Bom, o IBAMA, a primeira decisão do IBAMA em 2023 foi a negação, né? Aí a Petrobras pediu, e o parecer do presidente Rodrigo Agostinho da época é excelente e bastante próximo do parecer que eu fiz em 2018 para os blocos da empresa Total, né? Bastante próximo. Eu acho que, pessoalmente, eu acredito que era o parecer correto, né? Aí a Petrobras fez pedido de reconsideração e foi entregando uma série de estudos adicionais que o IBAMA pediu. Inclusive, construiu um centro novo, uma edificação para tratamento de animais oleados, né, em caso de acidentes. Aquela região é uma região, por exemplo, cheia de peixes-boi e outros animais importantes, assim, inclusive em perigo de extinção. E aí, quando há acidentes, você tem que tratar rapidamente. E Belém está a 2 dias de barco, né? Então não dá para levar os animais. Tem um centro em Belém, mas não dá tempo para levar todos os animais, eles morreriam, né? E aí o IBAMA fez uma demanda e a Petrobras construiu um centro de animais oleados também em Oiapoque. O IBAMA foi listando coisas e a Petrobras cumprindo. Minha avaliação pessoal. Nessa lista de demandas adicionais após a negativa de 2023, o foco acabou sendo direcionado ao Centro de Animais Oleados e outras questões que são importantes, com certeza, mas são menos importantes, na minha avaliação, do que requerer, por exemplo, uma nova modelagem. Então, se entendeu que essa priorização do que ia ser requerido da Petrobras, para mim, não é que ela esteja errada, a lista está correta. Só que haveria demandas que, assim, por seus aspectos estruturais, deveriam ter sido colocadas para a Petrobras e não foram. Essa é a análise das 8 organizações que assinam a ação judicial. Entendo. Agora, o Sueli, há quem defenda que essa exploração seria offshore, portanto, ser distante da costa e de ecossistemas mais sensíveis. Você já registrou, ressaltou os riscos que estão colocados. Esse argumento que é utilizado, ele é tecnicamente consistente ou ele, de alguma forma, mascara esses riscos que ainda não estão completamente avaliados? Com certeza, mascara, mas é importante que as pessoas entendam que não é pelo fato de ser no mar que você não vai gerar problemas ambientais e problemas para a população também.
na verdade, se fala muito, isso está a 500 quilômetros da Foz do Amazonas. Está mesmo, só que está na bacia sedimentar da Foz do Amazonas, o nome é o mesmo. Ninguém nunca afirmou que está na área da Foz do Rio. Está na área geológica delimitada e denominada pela própria Agência Nacional de Petróleo de bacia sedimentar da Foz do Amazonas. Não é na Foz, é na área geológica que tem esse nome. A margem equatorial é dividida em 5 bacias sedimentares. A bacia sedimentar da Foz do Amazonas, a bacia do Pará-Maranhão, a bacia de Barreirinhas, que é cheia de biodiversidade, a bacia do Ceará e a bacia Potiguar, lá no Rio Grande do Norte. Então, a área da margem equatorial tem 5 sub-regiões geológicas, e essa exploração está, sim, na Foz do Amazonas, mas na bacia sedimentar da Foz do Amazonas. Eu acho que nenhum ambientalista falou que está em cima da Foz do Rio. Tá? Isso, para quem acompanha o processo, as pessoas estão acostumadas a diferenciar. Lá na bacia sedimentar da Foz do Amazonas, começa um sistema recifal gigante, que é chamado de Grande Sistema Recifal Amazônico, que muita gente critica, mas não são os corais da Amazônia. Essa área, sim, tem corais, mas tem um sistema recifal, isso é bastante diferente. Você tem rodolitos, você tem uma série de formações, e que essas formações funcionam como berçário para a vida marinha. Tem também os corais verdadeiros na região, mas é uma região mais complexa, pouquíssimo estudada, em grande profundidade. O Brasil, assim, eu conheço uns 4 ou 5 estudos no máximo sobre essa região, e pegando um pedaço pequeno dela, mas é uma área de grande profundidade, com alta biodiversidade, e que o Brasil mal conhece. E aquela região toda também é uma região de pesca. Se o grande sistema recifal amazônico for afetado, nós teremos consequências para a questão da produção pesqueira. Então, sim, pode ter risco, e tem também a alegação de que é apenas pesquisa. Não é apenas pesquisa, tem perfuração. Se tem perfuração, tem risco, né? E já estão ocorrendo, Anderson, inclusive problemas sociais. A cidade de Oiapoque está com inchaço populacional, com bairros irregulares, e essa população já está lá, atraída pelo empreendimento, sendo que os royalties, se vierem, se tiver petróleo em quantidade suficiente para a produção, a presidente da Petrobras falou isso ontem. Gente, a única coisa que sabe se tem petróleo é a broca, a gente só tem estudos indiretos. Ela falou isso, né? É a broca que vai mostrar se tem petróleo ou não. Então, não se sabe quanto de petróleo vai encontrar, nem se vai ter petróleo naquele bloco específico, porque não é um mar de óleo lá embaixo, não, gente. Assim, no subsolo. O óleo fica incrustado nas rochas. Então, pode ter óleo no bloco 59 e não ter no vizinho, ou vice-versa. Só vai saber na hora que furar, né? E esse furo tem impacto. O que está sendo gerado é uma expectativa enorme para royalties que só vem daqui a uma década, e isso já está causando problemas sociais, principalmente na cidade de Oiapoque, que é uma cidade pequena e sem infraestrutura. Então, é uma questão bastante enrolada, Anderson. É bastante enrolado, o Sueli. A gente tem acompanhado muito essa discussão. Aliás, amanhã a gente vai aprofundar esse debate, vamos fazer um debate sobre esse tema, trazendo um representante do sindicato dos trabalhadores do IBAMA, dos servidores do IBAMA, da SEMA. Vamos trazer também alguém falando pela Petrobras e outro ambientalista para a gente aprofundar essa discussão aqui. Agora, o Sueli, como é que você... Primeiro, você diria que o IBAMA cedeu às pressões políticas e econômicas que estão colocadas? Porque você mesma disse que lá, quando presidiu o IBAMA em 2018, o IBAMA forneceu ali um parecer negando... Eu neguei, isso. Eu neguei a empresa Total recorreu e eu neguei novamente. Foi isso que ocorreu em 2018. Tá? Ou seja,
o IBAMA já tinha um parecer dado anteriormente para aquela região. Por que o É IBAMA para a não... região, não é só para o bloco, né? O bloco Exato. 59 eu não analisei, eram outros 5 blocos, né? Mas é na mesma região. Mas esse parecer que você deu não poderia servir de base para a avaliação atual do IBAMA em relação a esse bloco, ou são situações muito distintas? Muito distintas não são, mas a análise é empreendimento a empreendimento. Só um instantinho, Anderson. Sem Deu problema. barulho. Então, estamos conversando aqui com Sueli Araújo. Fica à vontade. Só desligando um barulho. Muito diferente não é, porque é a mesma região e os blocos que foram negados em 2018 são muito próximos dos 59. Uhum. Mas era outra empresa com outra proposta para o que a gente chama plano de emergência individual, que é o plano de gerenciamento de acidentes. O IBAMA entendeu agora que as complementações feitas pela Petrobras foram suficientes. Eu respeito demais os técnicos do IBAMA, tenho orgulho de ter trabalhado com eles e a equipe de petróleo é bastante experiente. Na minha leitura pessoal, Anderson, o principal erro é o governo pretender abrir novas fronteiras exploratórias em plena crise climática. Nós não temos como parar de produzir petróleo amanhã, não é essa a solução, mas nós temos que gerenciar estrategicamente as áreas em que a gente já explora petróleo. Uhum. Não tem que abrir nem na Foz do Amazonas, nem nas outras áreas da margem equatorial, nem na Bacia de Pelotas, que é outra área que está sendo foco de futura exploração e que pouca gente cita. Então, nós estamos a própria Agência Internacional de Energia fala que se quisermos manter o aumento de temperatura em 1,5 graus, não podemos mais abrir novas áreas de petróleo. E a Agência Internacional de Energia não é o Greenpeace, Anderson, ela, muito pelo contrário, né? Então, estamos numa situação em que o país deveria ter um cronograma de descarbonização e a abertura de novas fronteiras exploratórias para a gente vai... Esses blocos, os blocos que foram, por exemplo, arrematados em junho desse ano, só vão produzir daqui a uns 15 anos. A gente vai estar em 2040. Cada plataforma tem uns 30 anos de vida útil. Isso é 2070. O Brasil pretende produzir petróleo até quando? Provavelmente até o fim do mundo. Então, tem uma questão mais grave, no meu ponto de vista. Nesse processo específico, para mim, onde o IBAMA errou ao não fazer a consulta às comunidades, populações, comunidades tradicionais. Isso é um erro jurídico, isso é um erro que contraria uma convenção que o Brasil é signatário. O IBAMA errou a não pedir a atualização da modelagem. Isso é erro. Porque a modelagem é que diz para onde o óleo vai se tiver acidentes. Então, tudo que você faz no plano de emergência tem a ver com modelagem. Se o próprio IBAMA... na verdade, em 2024, eles já tinham os dados atualizados e não pediram para que a modelagem fosse refeita. Então, esses dados já existem, não precisam ser pesquisados. O que precisa ser refeito é a modelagem com os dados atualizados. Então, para mim, o IBAMA errou ao usar dados, ao aceitar a modelagem da Petrobras, ou ao não exigir a modelagem atualizada antes da concessão dessa licença. Para mim, é erro técnico e que tem implicações jurídicas, né? Então, tem outros problemas no processo que estão no processo de licenciamento, que estão na ação judicial, como, por exemplo, a pouca atenção, a subatenção para o óleo que, em caso de acidentes, pode afundar e prejudicar o sistema recifal. Óleo não afunda, né? Todo mundo vai dizer, mas uma região cheia de sedimentos, o Rio Amazonas é o rio que mais joga sedimentos no mar no mundo. A Foz do Amazonas é importante por causa disso. Ela é única por causa disso. Então, lá não é só água salgada, lá tem um monte de sedimentos. Numa região cheia de sedimentos, porque a bacia sedimentar
da Foz do Amazonas é influenciada, sim, pela Foz do Rio, que está a 500 quilômetros, mas ela é influenciada, então é uma área com sedimentos. Nesse tipo de região, o óleo, ele impregna nos sedimentos e, sim, ele pode afundar. Na hora que ele afunda, ele pode atingir o grande sistema recifal amazônico. Isso constam dados no processo do IBAMA, mas eles não tiveram a ênfase necessária nessa análise. O processo é complexo, é uma petição de 160 páginas, está disponível, já está pública, é só entrar na Justiça Federal do Pará e colocar o nome de uma das organizações, vai estar lá pública, no release que está sendo distribuído agora cedo, tem o link para a ação. E nós acreditamos que na ação tem elementos suficientes para mostrar, e aí eu estou saindo da discussão de política climática, eu estou saindo da discussão que o mundo está morrendo de calor, né? Que o planeta está doente. Eu estou indo para o processo do IBAMA. Nós acreditamos que no processo do IBAMA, sim, tem erros suficientes para anular essa licença. Sueli, eu estou de olho no relógio, eu prometi a você que a gente ia encerrar às 9h40, que você tem outros compromissos, eu quero fazer um último questionamento aqui. Há uma discussão enorme entre aqueles que defendem o meio ambiente e os que defendem o progresso a partir da exploração de petróleo, enfim, de combustíveis fósseis. A Petrobras alega que vai utilizar os recursos de uma eventual exploração de petróleo nessa região, na Foz do Amazonas, para financiar a transição energética. Dá para confiar nisso? Olha, não é nem questão de confiar. Nas áreas que a Petrobras já explora e outras petroleiras exploram no país, o dinheiro que vai para o governo, é necessário, é importante que isso vá para a transição energética. Mas se nós estamos falando de novas fronteiras exploratórias, que é o caso, né, da bacia sedimentar da Foz do Amazonas e de toda a margem equatorial, quando nós falamos em novas fronteiras exploratórias, nós estamos, o Brasil está intensificando muito a produção de petróleo. Ano passado, ele produzia 3,4 milhões de barris por dia, no primeiro semestre desse ano já está em 4,5 milhões de barris por dia. Nós somos um grande país petroleiro. E ligamos o turbo da produção de petróleo, né? Mas quando isso ocorre em novas fronteiras, você está sempre intensificando o problema que a transição energética quer resolver. Na verdade, teria que ter um cronograma para não ter mais... quando que a gente vai parar de abrir novas explorações? Né? Quando, em que ano, de que forma, em que região? Esse cronograma precisa ser feito. Do ponto de vista ambiental, isso deve priorizar áreas já abertas e não novas fronteiras exploratórias. Mas, em geral, quando você intensifica a produção de petróleo, você está piorando todos os dias aquilo que a transição energética quer resolver. Então, eu vou piorar o problema para ter dinheiro para resolver esse problema, Anderson. Isso fere, eu costumo falar, fere a lei da lógica. Porque eu quero resolver. Os combustíveis fósseis são o principal vilão do aquecimento global. 70% do aquecimento global, das emissões de gás de efeito estufa, no mundo, não é no Brasil. No Brasil é mais desmatamento, mas o petróleo que o Brasil exporta vai queimar em algum lugar, né? Mas 70% das emissões de gás de efeito estufa no mundo são causadas pela queima de combustíveis fósseis. E o mundo não para de esquentar. Então, é uma decisão. A gente quer ter dinheiro para o Amapá, para o Pará, para o país como um todo, para daqui a anos, mas nós vamos estar com que mundo se nós estamos contribuindo para o aquecimento global? É isso. Sueli Araújo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Já ultrapassamos aqui o nosso tempo limite. Quero agradecer demais a sua paciência por você estar aqui conosco. Eu que agradeço, Anderson. A gente volta a conversar, porque é um tema que ainda vai render muito pano para manga. Muito obrigado, viu, Sueli? Um abraço para você. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Sueli Araújo. Sueli Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do IBAMA.